Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson Silva, professor de matemática da escola João Gomes. Beleza? Gente, estou aqui para explicar mais uma atividade, a atividade do bloco 7 dessa vez, tá bom? Explicar o conteúdo, de que se trata, para que vocês possam pegar o bloco de atividades que já estão com vocês, tá bom? E resolvam, tá bom? Explicar direitinho para que vocês aprendam e faça sem maiores problemas a atividade. Ok? Qualquer coisa, estou no WhatsApp e no grupo da turma. Gente, o assunto desse bloco são os números reais, certo? Porque como nós já estudamos, os números eles estão inseridos em determinadas classes, certo? São separados para que a gente estude um por um, para que a gente saiba diferenciar um de outro, para facilitar nosso entendimento. Então nós já estudamos o que é um número natural, né? O número natural são todos aqueles números que a gente pode contar, que são positivos a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não tem número quebrado aí, são todos números inteirozinhos bonitinhos e todos positivos, incluindo o 0. Então nós já vimos que os números naturais, representados pela letra N, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 é o mais fácil que tem, até o infinito, tá certo? Aí depois dos naturais, nós vimos os inteiros, que são os naturais, certo? Todo número natural é inteiro. Então, todo número inteiro é natural. Não, todo número natural todo número inteiro é natural, não. Todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Por quê? Porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é natural. Eles estão aqui também nos inteiros, mas os inteiros eles também têm os negativos, os simétricos, certo? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 são inteirinhos, não existe número quebrado aí. Mas eles são negativos. E esses negativos eles não pertencem aos naturais, certo? Todo natural pertence ao inteiro, mas os negativos eles não pertencem aos naturais. Então nem todo inteiro é natural. Então beleza? Então os números naturais são os inteirozinhos positivos, incluindo o 0, e os inteiros são os positivos e os negativos, incluindo o 0. Tudo bonitinho, nada quebrado. Aí a gente viu um terceiro, que inclui os dois anteriores só. Certo? Os naturais e os inteiros são inclusos nesses racionais, certo? Os inteiros representados pela letra Z, que é os racionais. Gente, os racionais, eles partem do princípio que todo número que possa ser divisível por um número diferente de 0, certo? Inteiro, mas diferente de 0, ele é racional. Por exemplo, 3 sobre 2. Esse número de baixo, que é o denominador, ele tem que ser inteiro, certo? E diferente de 0. Inteiro. Ok? Para ele ser racional. Ou seja, todo número que você possa dividir, ele pode dar inteiro. Por exemplo, 3 dividido por 3 vai dar 1. Logo, como eu posso dividir um número por outro, resultou no número inteiro, todo número inteiro é racional, porque ele pode partir de uma divisão. Então, todo número natural e todo número inteiro, ele também é racional. E quais são os outros racionais, gente? Qualquer fração, porque uma fração representa uma divisão. 1 sobre 2, por exemplo. Certo? Como isso aqui é uma fraçãozinha bonitinha, racional. Então, todas as frações, ó, tá aqui, ó, são racionais. Os números decimais exatos. Por exemplo, se eu pegar 3 dividido por 2, não vai dar 1,5? Pronto, isso aqui é um decimal exato. O que é um decimal exato? É um decimal que não tem continuação, é aquilo. Por exemplo, 1,75 é um decimal exato. Porque existem decimais que não são exatos. Se você pegar 1 e dividir por 3, vai dar 0,33333 e assim por diante, não tem fim. Então, não é exato. Então, os decimais exatos, 0,5, 1,2, por exemplo, são racionais. As dízimas periódicas, gente, como eu disse para você agora, se você pegar 1 e dividir por 3, não é um resultado de uma divisão? Não é um número racional? É uma fração? É, o resultado também tem que dar um número racional. Se você dividir 1 por 3, vai dar 0,333. Não é exato, mas você percebe que isso daqui tem uma periodicidade, tem uma continuação, é infinito e você sabe qual é. Isso se chama uma dízima periódica, certo? É uma dízima periódica, porque você sabe que aquele período vai sempre se repetir. Então, as dízimas periódicas são números racionais, certo? E os números mistos, por exemplo, eu tenho 5 inteiros e 3 meios,
certo? É também um número racional. Até porque, ó, como é que eu transformo um número misto numa fração? É multiplicando esse por esse e o resultado soma com esse. 5 vezes 2 dá 10, mas é 13 e repete o número de baixo. Então 5 3 meios é a mesma coisa que 13 sobre 2. Transformei uma fração mista em uma fração. E toda fração é racional. Certo, gente? Então, beleza. Então, todo número natural, todo número inteiro é também racional. Só que os racionais incluem também os decimais exatos, as frações, as dízimas periódicas e os números mistos. Gente, quando um número ele for divisível por outro, que der um número que seja uma dízima, mas não seja periódica, aí nós dizemos que esse número ele não é racional. E se ele não é racional, ele só pode ser irracional. Beleza? Por exemplo, se eu tirar a raiz quadrada de 2, não sei nem quanto é que dá, mas deixa eu ver quanto é que dá aqui na minha calculadora. Mas eu já sei que se não dá exato é porque é uma dízima que não é periódica. Ó. Raiz quadrada de 2 vai dar aqui, gente. Vai dar 1,414121356 e assim continua. Gente, você percebe que aqui, ó, tem uma dízima. Mas tem número que se repete aqui? Não tem. Igual aqui, ó, 9999 se repetiu, aqui não se repete. Então, quando você tiver uma dízima, um número decimal, que a parte decimal não se repete, não existe um período, então você diz que esse número é um número irracional, certo? Raiz quadrada de 2 dá nisso, por exemplo. Então, raiz quadrada de alguns números, por exemplo, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Se não der exato, é porque o número é irracional. Show, gente. Beleza. Agora, se você pegar todos esses números aqui e juntar tudo, aí você tem o conjunto dos números reais, que são os números que nós usamos no dia a dia. Todos os números que existem são reais. Existe um último grupo, que são os complexos, que a gente não vai entrar aqui não, certo? Mas vindo para cá, ó, você percebe aqui, ó, que todo número, ó, os números naturais eles estão aqui. E eles estão dentro dos números inteiros, que estão aqui, ó. Tem números inteiros que vão estar aqui que não vai ser natural, foi o que a gente viu, né? Ó. Da mesma forma que o racional está aqui, ó. Percebe que o natural e o inteiro estão dentro dos racionais, mas tem alguns números racionais que não são nem naturais nem inteiros, como as frações, as dízimas, né? Você percebe que todos esses três conjuntos aqui, eles estão dentro dos reais. Então os reais correspondem, todos eles são reais. Só que existem uns números aqui de lado que eles não são nem racionais, nem inteiros, nem natural. Eles são os irracionais, eles estão fora, mas eles não deixam de ser reais. Ok, gente? Então, a partir dessa explicação, nós vamos responder a atividadezinha bonitinha. Tá aqui, ó. Certo? Ó. A número 1, ele pede para que você veja esses números que estão aí nos quadradinhos e diga quais deles são os naturais e inteiros. Quais são os inteiros, mas não são naturais? A gente viu lá que os inteiros são todos os negativos e positivos. Os naturais não têm negativos, né? Quais deles pertencem aos conjuntos dos números racionais, mas não são inteiros? Então, o racional é aquele número que pode ser inteiro, né? Mas tem alguns números que são os decimais exatos, as dízimas periódicas, certo? As frações, que eles são racionais, mas não são inteiros. Ok? Então, na explicaçãozinha aí dá para você responder. Aqui número 2, ó. Mais 4 números. Aí pergunta aqui, ó. Quem são reais e naturais? Lembra que todo número natural é real. Quais são reais e inteiros? Lembra que todo número inteiro é real. Quais são reais e racionais? Todo número racional é real. Quais são reais e irracionais? Todo número irracional também é real. Então, todo número é real. Mas nem todo número inteiro é natural, nem todo número racional é inteiro, nem natural, nem o número irracional é racional ou inteiro, tá bom? Então, responda aí, dá para responder. Gente, ó, usando o símbolo pertence ou não pertence. Se for correto, ó, se pertencer, você bota esse. Se não pertencer, você bota esse. Responda aqui, ó. 100, ó, tá vendo? O número 100 e o conjunto de números reais, ele pertence ou não pertence? Aí você vai botar. Se pertencer, você bota assim. Se não pertencer, você bota assim.
certo? Lembrando, 100 é um número natural, é inteiro e é racional também. E todo número é real, né, gente? Aqui, ó, 100, ele pertence ao número... Gente, eu falei em número real aqui, mas faltou dizer uma coisa. Quando existe esse asterisco aqui, é porque exclui o zero do conjunto. Mas aqui não é zero, né? Aqui é a mesma coisa, ó. 100, ele pertence a esse conjunto aqui. Gente, isso aqui é o conjunto dos números reais positivos. E esse aqui é positivo, né? Agora, 100, que é positivo, ele pertence ao conjunto dos reais, ele é real, mas esse real aqui que ele está dizendo é o negativo. Ele pertence aos negativos? Sim ou não? Gente, nós vimos que a raiz de um número, ele pode dar um resultado exato ou não. Por exemplo, a raiz de 16 é natural? Ah, professor, natural é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raiz quadrada não é. Mas essa raiz quadrada tem resultado? É 4, ó. E 4 é natural. Então ele está perguntando, essa raiz de 9 aqui é real? Mesmo que não fosse exato, seria real, porque qualquer número irracional seria real também, tá? Aqui, ó, menos raiz quadrada de 9 é real. Lembra, gente, esse sinal aqui está fora. Então você repetir o sinal e faz a raiz de... Aqui, ó, menos 3 é real. Aqui, gente, ó, esse número aqui é real. Aí aqui você vai dizer que não é. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe. Se não existe, ele não é real. Beleza? Agora aqui mais fácil, né, ó, gente? Um decimal exato está perguntando se é real positivo. Ele é positivo. Ele é real? É porque ele é racional. E todo número racional é real. Ok, gente? Beleza? Leia essa questãozinha 7 de 5 aí. Ela está de acordo com as demais. Dá para você responder. Ok, gente? Espero que essa explicação tenha abrido os horizontes e a mente de vocês, tá bom? Tentem fazer atividade e tamo junto. Um abraço a todos e tchau, tchau.